Nossa editora de internacional, Derla Cardoso, está aqui novamente porque nós tivemos um desdobramento da tensão entre Israel e a ONU, né? Traz a atualização para a gente, Derla. Pois é, Tainá, a situação já deu uma engrossada de ontem para hoje, já com consequências práticas. Israel anunciou que a partir de agora vai bloquear, pelo menos por enquanto, até segunda ordem, todos os vistos para agentes humanitários da ONU. Esse anúncio foi feito pelo embaixador israelense na ONU, o Gilad Erdan. Ele disse o seguinte para a rádio do Exército de Israel: é hora de ensiná-los uma lição. Ou seja, Israel fazendo um duro posicionamento contra o que aconteceu lá na ONU ontem, que eu já recupero. O embaixador de Israel disse o seguinte, que já inclusive rejeitou nessa leva de vistos bloqueados o visto do coordenador da ONU para ajuda humanitária, o Martin Griffiths, que está há vários dias viajando pela região, foi ao Egito para tentar abrir a passagem de Rafah para a entrada de ajuda humanitária e também, eventualmente, para a saída de pessoas da faixa de Gaza. O representante da ONU, muito importante, viu, Tainá? Alto escalão da ONU, esse chefe da agência de questões humanitárias da ONU que está viajando e agora teve o visto negado por Israel, uma reação direta a um comentário que o secretário da ONU, Antônio Guterres, fez ontem. Então, para quem começa a acompanhar essa polêmica agora, é o seguinte: ontem, na reunião do Conselho de Segurança da ONU, o Guterres fez o seguinte comentário, abre aspas: é importante reconhecer que os ataques do Hamas não aconteceram no vácuo. O povo palestino tem sido sujeito a 56 anos de ocupação sufocante. Esse foi o comentário do secretário-geral da ONU ontem no Conselho de Segurança. Isso causou uma revolta imediata do embaixador israelense, porque Israel não admite que haja qualquer tipo de justificativa para o ataque terrorista cometido pelo Hamas contra o povo de Israel. O embaixador israelense disse ontem na ONU o seguinte: não há qualquer justificação ou sentido em falar com aqueles que demonstram compaixão pelas mais terríveis atrocidades cometidas com os cidadãos de Israel e o povo judeu. Então, a reação do embaixador israelense na ONU foi imediata. Ele cancelou uma reunião com o Guterres, diz que o Guterres não está apto para ser secretário-geral da ONU, que ele tem uma visão distorcida do que acontece em Israel e da atualidade da situação da relação entre Israel e o povo palestino. E hoje, já em uma outra reação prática, Israel avisa que ninguém da ONU vai entrar em Israel. E isso é crítico em um momento que a ONU tenta negociar a questão humanitária, uma saída para a crise que está acontecendo em Gaza. Então, não vai deixar entrar representantes da ONU, não está, então, disposto a negociar com as Nações Unidas para a abertura de corredores humanitários e também, bem como a saída de pessoas da faixa de Gaza e também da entrada de ajuda humanitária, Tainá. Eu estou impressionada com essa notícia que a gente traz aqui agora ao vivo para você na CNN Brasil, porque, Derla, se trata justamente de uma pessoa que iria até lá em loco para intermediar a questão humanitária, né? Então, isso acaba prejudicando uma negociação que já é extremamente difícil. Nós registramos os primeiros caminhões, lembrando aqui para você que está acompanhando a gente aqui na CNN Brasil, os primeiros caminhões começaram a entrar na faixa de Gaza para auxiliar um pouco que seja mais de 1 milhão de pessoas que estão naquela região fugindo da zona de conflito no sábado. E aí depois nós registramos caminhões entrando na segunda e na terça-feira. Hoje eu não sei nem se você tem informação se já há novos caminhões previstos para entrarem hoje na faixa de Gaza. Mas essa medida que foi anunciada agora, né, que nós trazemos aqui ao vivo na CNN Brasil, ela prejudica e muito, então, essa intermediação do conflito, em especial para ajuda humanitária. Sim, claro, com certeza. Até porque a ajuda humanitária, para entrar ajuda humanitária em Gaza ou para sair, eventualmente, alguém precisa do aval de Israel. É preciso um acordo ali entre várias partes, incluindo o Egito, quando se trata especificamente da saída que há para o lado do Egito, bem como quando entra ajuda humanitária do lado do Egito para a faixa de Gaza, Israel precisa estar informado. Então, essa atitude do governo israelense indica que, enquanto a ONU tiver essa posição
que foi dada ontem pelo secretário-geral da ONU, eles não estão mais dispostos a negociar e, portanto, fizeram isso na prática, barrando a entrada de um dos funcionários do mais alto escalão da ONU, que justamente está na região para intermediar uma solução para esse conflito. A faixa de Gaza está sob bloqueio total de Israel há mais de 10 dias, não se entra energia, comida nem combustível. E a entrada do combustível também Israel disse que vai barrar completamente, acusou o Hamas de roubar o combustível que está em posse da ONU para usar ali para manter a máquina de guerra do Hamas contra Israel. Então, esse capítulo de hoje se intensificou, a gente vai ver a partir de agora uma intensificação ainda mais da crise humanitária, justamente que foi essa crise diplomática toda, foi desencadeada ontem pelo comentário, posicionamento do secretário-geral da ONU em relação à guerra e ao que está acontecendo. Israel não admite nenhum tipo de relativização do que está acontecendo e do que aconteceu com o país no dia 7 de outubro. Não, e nesse conflito diplomático, digamos assim, né, uma guerra diplomática, vale a gente destacar que apesar de não ser território israelense, né, a passagem de Rafah liga o Egito à faixa de Gaza, ali atuam funcionários da ONU, né, tanto na expensão dos caminhões, ali para a entrada dos caminhões, quanto para receber os caminhões, né, atuam ali funcionários da Organização das Nações Unidas. Sim, bem como dentro da faixa de Gaza. A gente lembra, a ONU tem 8 campos de refugiados dentro da faixa de Gaza. São centenas de milhares de pessoas que dependem da ajuda humanitária. Metade da população de Gaza vive na pobreza e depende de ajuda externa. Boa parte dessa ajuda é da ONU para poder sobreviver, comer, fazer as coisas mais básicas. Sim. Derla Cardoso, importantíssima essa informação que você traz para a gente aqui no Novo Dia. Obrigada, daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais.